Meus irmãos e irmãs, refletindo sobre o Evangelho desta sexta-feira, dia 27 de janeiro, terceira semana do tempo comum, nós estamos refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus usa uma linguagem bem acessível para que todos possam entender, muitas vezes, aquelas temáticas que poderiam se tornar difíceis de compreensão de um ponto de vista mais teórico. Jesus hoje fala do reino de Deus. E como é que esse reino de Deus acontece já aqui nesta terra? E ele faz uma comparação, a comparação do reino de Deus como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Meus irmãos e irmãs, é interessante porque muitas vezes nós que podemos ser ativistas mesmo, ou seja, temos tantas e tantas atividades, muitas vezes nós que, por exemplo, somos engajados na igreja e que trabalhamos e muitas vezes podemos ter a tentação de dizer: por que eu trabalho tanto? Por que eu faço tanta reunião e parece que nada acontece? Muitas vezes nós podemos ter essa tentação de poder sentir e pensar dessa forma. Mas veja o que Jesus hoje fala no Evangelho. O reino de Deus é como uma semente que alguém espalha e ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina que tudo que nós semeamos com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, com a nossa pregação do Evangelho, que nós não nos preocupemos com os resultados, preocupemos de fazer alguma coisa e de poder ser instrumentos de Deus, porque o resultado, com certeza, ele vem do Senhor, que sabe como fazer a partir do momento em que nós somos instrumentos dele na vida de tantas pessoas. Meus irmãos e irmãs, neste Evangelho desta sexta-feira, nós vemos que Jesus faz a comparação do reino de Deus como uma semente que nós plantamos e que cresce por si mesmo sem que nós percebamos. Vocês imaginem que também o quanto que a vida de Santa Rita de Cássia, em tudo aquilo que ela viveu, na sua experiência de família, na sua experiência de mãe, na sua experiência de viúva, na sua experiência de religiosa, o quanto que até hoje, com certeza, sem perceber, ela nos ajuda a poder sempre seguir Jesus Cristo e poder viver tudo o que ela viveu em sua vida.